Assim como as estações do ano mudam e precisamos nos adaptar às diferentes fases do tempo, precisamos também encontrar novas versões de nós mesmos em momentos de desafio. Por isso, fazer da dor arte é ressignificar uma luta. Hoje, a cara de Caraguá é a artesã caiçara Angélica Santos. Meu nome é Angélica Santos, sou caiçara raiz, né, de avós, pais, minha mãe, meu pai, meus avós, minha família do Camaroeiro, famílias de pescadores, tanto da parte de pai como da parte de mãe. Todos, assim, os mais antigos são pescadores artesanais. Eu sou mãe de 3 filhos e sou avó de 5 netos. E eu vivo, assim, na beira da praia aqui do Camaroeiro. Trabalho aqui também com artesanato. As lembranças de uma cidade unida e de uma infância feliz são combustível para a vida presente. A minha infância foi maravilhosa porque eu nasci e fui criada na beira da praia do Camaroeiro, vendo meus avós trabalharem em tudo artesanal. Meu avô fazia balaios artesanais de cipó, meu avô era pescador artesanal e criava a gente tudo com peixe. A minha mãe também era marisqueira, a gente praticamente viveu da pesca, do marisco, né? Minha mãe também depois foi merendeira na escola do Ipiranga aqui. E a minha infância foi maravilhosa, tanto na escola como na beira da praia, vivendo da pesca também, de limpar camarão na beira do rio, de limpar camarão na beira da praia. E como naquela época não tínhamos geladeira, a minha avó então vivia da secagem do peixe de varal, que hoje chama peixe de varal, que é o peixe seco, camarão seco, e a gente vendia nas portas dos ônibus dia 1º de maio, que era um feriado muito importante, que vinha muito ônibus de turista, a gente falava farofeiro, né? E ficava lá no Camaroeiro, no quintal da minha casa. Então a gente aproveitava essa época para vender os camarões secos que a avó fazia na esteira e peixe seco também. A gente vivia disso, né? E a minha infância foi maravilhosa, foi com muita festa, tinha muita festa na casa da minha avó Zumira, meu avô Tião, eles que davam as festas de São Pedro. Inclusive a festa do camarão começou lá, né, naquele pedacinho ali, mas já tinha as festas juninas de São Pedro que o meu avô fazia, então era de graça para os pescadores terem aquela festa e era tudo maravilhoso. Minha infância foi maravilhosa na praia do Camaroeiro e é ainda, né, porque ainda dá para ir lá passear, ver o manguezal que tinha sumido, voltou, o manguezal, tá lindo o manguezal. E aí a minha infância foi ali e a dos meus netos agora também, levo eles ali, uma maravilha. E o que eu lembro da cidade é a união, era mais gostoso, mais tranquilo. A gente fazia rodas de conversa, a gente ia para a beira da praia e os pescadores distribuíam peixe, que era uma fartura de peixe que eu me lembro, né? Eu vivi muito da pesca ali também, de ir ali. E ser fartura, não tinha plástico, tudo era de papel. Você ia comprar 1 quilo de arroz, você comprava num saquinho de papel, tudo. Então, aquela infância que eu passei não se vê mais por aqui. Uma infância que se tornou adolescência e que logo trouxe a fase adulta. Com ela, responsabilidades, mas que nunca tirou a essência caiçara de estar sempre em contato com a natureza. Como ver o avô na beira da praia fazendo artesanato, algo comum, mas que marcou uma história de vida. Por isso, num momento de dor e aflição, o contato com o mar e com a areia da praia foi que trouxe o despertar. Na verdade, eu sempre via o meu avô fazia um balaio e eu ficava ali do lado, mas que nem sempre eu falo nas minhas entrevistas, que ele nunca chamava, filha, vem aqui que eu vou te ensinar a fazer, tudo, mas eu olhava ele fazendo e eu tinha vontade de aprender, mas nunca ninguém quis me ensinar. O meu tio, o Antônio Cortez, que é o Baguinha, ele também fazia asa delta, fazia barco, colocava motorzinho. Meu tio sempre foi um artesão de mão cheia. O meu tio Caco também fazia algumas coisas também, não era muito assim, mas ele também fazia balaio, ele fazia prancha de surf, foi o primeiro
primeiro fabricante de prancha de surf de Caraguatatuba foi o meu tio Caco. Então eu também ficava no meio das pranchas, vendo ele fazendo as pranchas, ficava toda pipocada por causa do poliuretano, que é um pozinho que sai da prancha. E via eles fazendo tudo mais, guardei para mim. E agora, quando foi uns 7 anos atrás, eu comecei a fazer alguma coisa assim de pintura, alguma coisa mais para mim. Mas a chave mesmo assim que despertou, que virou, foi quando meu pai e minha mãe, que eram pescadores, filho de pescadores, tudo, eles vieram a morrer na pandemia. Minha mãe morreu primeiro e passou 6 meses meu pai morreu pelas consequências do Covid. Foi 3 meses de muita dor, indo para o hospital, tudo. Minha mãe morreu entubada e meu pai morreu pelas sequelas, mas foi em seguida. E eu tomada pela dor, e uma dor desesperadora, porque eu amava eles demais, cuidava deles aqui, e eu me emociono, né? Porque toda vez que vou falar deles, para mim é muito difícil. Mas assim, eu estava aqui nessa varanda e tinha um abacateiro ali, e eu olhei para aquele abacateiro num dia de muita dor, porque não podia visitar ninguém, não podia sair de casa. E eu vi naquele abacateiro a minha salvação, porque Deus tinha falado comigo, eu vou transformar a sua dor em arte. E eu não entendia aquilo, né? E eu guardei para mim. Mas um dia eu fui, descasquei o abacateiro, tirei umas lascas de madeira do abacateiro que são muito firmes, e tratei e fiz uma tartaruga. E ficou linda aquela tartaruga. E eu comecei a entender aquilo que Deus tinha posto no meu coração, que ia transformar a minha dor em arte. E eu comecei a pegar coisas aqui do quintal mesmo e da praia, porque na praia eu ia sozinha, não tinha movimento, nada, não tinha perigo. Comecei a trazer as coisas para casa, folha de coqueiro, cordas, madeira, tudo que você podia imaginar. E comecei a trazer e comecei a produzir. E eu postei. E a minha irmã, que estava na casa dela, falou assim: nossa, eu amei essa tartaruga, o namorado da Natália quer comprar, que é a minha sobrinha. Aí ela foi a minha primeira compradora. A minha irmã, Maricelma. Aí depois eu fiz um robalo, ela comprou também. Depois o meu irmão, o Leandro Chelê, que é surfista também, pescador. Aí eu gostei desse tal, e ele também comprou. Sei que cada um foi comprando tudo, daí fui postando. Aí o negócio foi virando uma bola de neve tudo. Então, pela dor, a minha dor de ter perdido meu pai e minha mãe, hoje foi amenizada pela arte, porque eu comecei a fazer e não parei mais. Porque tudo que eu tenho, que eu faço, é tudo reciclado, mas não tirado da natureza, assim, vou lá e corto, né? Que a natureza descarta, que é fibra e é bom, não vai estragar, e eu trato para não dar bicho, nada, né? Cupim. E aí eu comecei a fazer, não parei mais. E aí as pessoas começaram a ver no Face, nossa, o trabalho é legal, tudo, vamos chamar ela para a Festa do Camarão, para expor, não como cozinheira, né, como trabalhar no festival, mas com a própria, as próprias coisas dela e tal. Daí eu fiquei muito feliz, porque eu falei, olha, uma conquista, vou para o Festival do Camarão, não vou trabalhar para ninguém, vou trabalhar para mim. E aí começou a deslanchar, daí eu sei que eu recebo vários convites agora, tudo, mas no começo foi muito difícil, foi muita dor. Eu não consigo mais chorar tanto pelo meu pai e pela minha mãe, porque eu sei que hoje eles estão guardados com Deus. E realmente a dor que eu sentia, quando eu estou triste, eu estou passando por alguma situação, eu me enfio aqui dentro do ateliê e faço 8 quadros por dia. Você acredita nisso? A história passada através do artesanato é a história de uma caiçara nascida e criada em Caraguatatuba e que viu a oportunidade de passar adiante um legado que não se deve ser esquecido. Várias escolas me chamam para estar falando da cultura, para estar falando do artesanato, da pesca também, porque as minhas peças, elas não são repetidas. É engraçado que já devo ter mais de 2.000 peças aí espalhadas em vários lugares, né? No Rio de Janeiro, tem lá em Mato Grosso, a mulher levou umas peças para lá, tem em Piracicaba, tem vários lugares do Brasil e tem proposta para ir para fora também. Eu estou arrumando aí os meus documentos e tal, que tem um pessoal da Alemanha que gostou, veio passar as férias aqui, viu, e aí a minha vida mudou, porque eu posso contar a minha história através das minhas peças, porque eu estou trazendo a minha história
né? A história dos meus avós, da minha casa, que a gente ainda mora aqui no bairro. Ainda tenho meus tios que pescam, então eu posso contar a história antiga, trazendo agora para o novo, para que não se perca, né? Estou indo para as escolas também, então mudou muito a minha vida. Eu viajo muito também agora, graças a Deus. Eu estive em Paraty no encontro internacional de saberes e sabores mundial, com 12 países, e eu fui representar Caraguá. Mudou muito. Só vivia na mesmice assim, daí deu uma alavancada aí, e tudo uma coisa boa, né? Porque eu posso contar a nossa história, a história do camaroeiro. Manter a tradição caiçara viva é o objetivo de vida da Angélica. Porque é assim, ao conhecer a história de uma cidade, se conhece também as características de seu povo. A gente tem que manter a tradição, manter a cultura, né, de Caraguá. E eu contando a história, eu levantando isso, tô ajudando outras pessoas que falam, poxa, a história de Caraguá não pode morrer. Qual é a história? Onde que começa a história de Caraguá? Na beira da praia. O que tem na beira da praia? Tem caiçara autêntico, caiçara raiz. O que tem na beira da praia? Barco, pesca, tudo. Então, Caraguá é voltado para o turismo, mas o turista gosta de ouvir a história de Caraguá. Tem que ter uma história. Toda cidade tem que ter uma história. Você vai para qualquer cidade, você vai no museu, tem a história. O que é a história de Caraguá? A história de Caraguá Caraguatatuba tem a história de Porto Novo, Rio Juqueriquerê, tem várias famílias ali ainda que vivem da pesca. Essa ligação da tradição antiga com a cidade agora, ela tem tudo a ver, ela não pode morrer, ela não pode. Então eu sou uma caiçara que não quer que a história de Caraguá morra, então eu quero contar a história de Caraguá. Não deixar a tradição caiçara morrer, para mim é um privilégio eu poder fazer parte da cultura caiçara e ainda poder contar a história e ainda poder ensinar. Contar a história também é vivê-la. Por isso, sair da terra onde se plantou e colheu não se é cogitado. Eu não consigo me ver fora de Caraguatatuba, não consigo ver, sabe, o céu azul, o mar, tudo para mim é diferente, ele é diferente. E aqui é a minha raiz, né? De pai, mãe, vó, bisavô. Nós estamos ali no Camaroeiro há 132 anos, a nossa família, né? Então é cultura, é família, é união. Eu não me consigo viver longe de Caraguatatuba. Caraguatatuba, para mim, é um dos melhores lugares para se viver ainda. E é assim, uma cidade linda, calorosa, de boas pessoas.